Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa hora de buscar o adolescente e a hora de levar o adolescente para a casa do padrinho. O que vocês podem dar de algumas orientações quanto a isso? Assim, às vezes, gente, o educador ali, quem tá à frente ali com o adolescente, tá cansado. Às vezes o adolescente aprontou todas aquele dia e chega o padrinho. Aí o cuidador despeja em cima do padrinho aquilo. Isso não é nada benéfico, porque muitas vezes é o lugar que o afilhado consegue preservar a sua melhor parte, o seu melhor lado. E às vezes ele nunca apresentou isso lá pro padrinho. E às vezes o padrinho vai ter que lidar aí com coisas e aí o afilhado já fica bravo, já vai com raiva com o padrinho pelas coisas que a instituição falou. E acaba ele recebendo a culpa disso ou do que aconteceu ali. Então, ao invés de despejar, às vezes, sim, o técnico ali chama, conversa, explica o que aconteceu, mas não despejar, porque olha, ele é um preguiçoso, ele nem o quarto arruma, ou ele brigou na escola, eu não aguento mais esse menino, nossa, não sei como que você aguenta. Isso é muito prejudicial, porque se o nosso objetivo é tirar o melhor dele, a parte negativa o próprio adolescente já está cansado de ouvir, né? E o padrinho está ali para brilhar os olhos para ele, para desenvolver as potencialidades, as habilidades dele, não a parte que já está ruim, né? Então, saber dizer, saber a hora de dizer isso também, e na hora que ele chega, o importante é conversar com esse padrinho, e aí, correu tudo bem, como que foi? Ver o que o padrinho traz, filtrar, porque às vezes pode ter acontecido um estresse lá, e aí ao contrário, o padrinho traz para a instituição, e aí você como que está recebendo ali, não pegar para você, né, totalmente, já descascar o afilhado ali, como se ele fosse o maior erro, porque às vezes você não sabe o que aconteceu, né, às vezes tem tem a parte do adolescente, mas tem a parte do padrinho também. Então, primeiro tentar entender, acolher e depois fazer as orientações, ou as consequências em relação ao comportamento, ou a conversa lá com a equipe técnica, mas primeiro acolher e não tentar cuidar das emoções para não tomar partido ali, né? Eu penso que nunca esconder do padrinho a questão do comportamento do adolescente, mas para tudo tem hora e tem lugar. Então, não é no momento, por exemplo, que o padrinho vai buscar o adolescente, né? Então vai despejar tudo. Então ele pode às vezes ter marcado antes uma conversa e colocando o padrinho a par de tudo que vem acontecendo, envolver o padrinho como aliado para melhora desses comportamentos. E também importantíssimo é destacar o que o adolescente tem de melhor, o que ele pode valorizar, o que ele fez de certo, porque é impossível que não tenha também dentro de toda a relação ali coisas do adolescente que a gente pode elogiar, que pode valorizar. O equilíbrio disso. Tem até as escolas, né, um estudo que mostra que muitas vezes quando o professor chega para os pais e despeja o comportamento negativo do aluno, está muito associado ao momento que o pai perde a cabeça e espanca a criança. Porque imagina, você chega cansado, estressado do trabalho e aí despeja um monte de problema em cima ali. Então você não sabe como que a pessoa tá ou como que ela vai lidar com aquilo. Então não esconder, mas saber mediar isso e saber a hora de falar. E sempre isso, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% perfeito, né? Sempre tem os dois lados da moeda e coisas boas ali também para trazer. E até tentar mostrar pro padrinho o que é que desencadeou um mau comportamento, porque sempre tem alguma coisa que está desencadeando, né? Tentar sensibilizar nesse sentido. Às vezes, assim, o irmão está sendo adotado e ele está ficando na instituição, ou o melhor amigo dele está indo embora. E às vezes ele não está bem emocionalmente, né? E então tudo tem que tentar entender e traduzir ali para essa relação. E a gente sabe também que nem todos os padrinhos são maravilhosos, né? A gente abre para toda a sociedade, então também tem que ver o que é de cada um. Me veio na cabeça agora de perguntar para vocês o seguinte: quando o padrinho começa a distanciar aos poucos, você vê que aquele adolescente, aquela criança tem um potencial grande de ter um padrinho às vezes mais integrado, mais participativo. Há algo que vocês façam assim para, poxa, vamos testar se esse padrinho realmente quer? Se ele não quer, vamos passar para a próxima? Ou dá para conviver dois padrinhos com um afilhado? A gente teve algum caso? Se vocês puderem até comentar o caso que já passaram recentemente, podem comentar. Bom, eu penso que sempre tem que avaliar a relação afetiva que foi construída com esse padrinho e o porquê que ele está distante.
Então, fazer aquilo que a gente já falou antes, né? Conversar, tentar aproximar novamente, avaliar o momento de vida daquele padrinho e entender o porquê que está distante e qual é a relação afetiva, porque às vezes não se identificam. Então, convivendo, mas se vê que não tem uma relação forte afetiva ali. Então, isso pode ser avaliado. Mas percebeu de que não tem essa relação muito constituída, dá para pensar sim, então, talvez em migrar para um outro apadrinhamento. A questão de ter 2 padrinhos é uma exceção, porque pode dar muitos conflitos ali, né? Fica confuso, tem comparação. É mais gente para alinhar a comunicação. Não é ideal. Nós temos um caso aqui recente que foi uma exceção, porque devido a um momento de vida da madrinha, que já vinha apadrinhando há bastante tempo, mas estava num momento de vida com um bebê muito pequeno, não estava conseguindo com tanta frequência. E aí tinha uma voluntária na instituição que já tinha convivência com essa adolescente e manifestou o desejo do apadrinhamento também. Então foi aberto aí uma possibilidade de quinzenalmente ela passar com cada madrinha, mas é porque ela já tinha uma relação de convivência com essa outra madrinha. E pode ser também usado como uma estratégia para transição para uma outra relação. Então eu já tive uma madrinha que ela ganhou uma bolsa para estudar no exterior e ela começou a ficar muito ocupada. E ela gostava muito, a relação era muito boa, mas diminuiu muito a frequência dela. Então ela mesma apontou isso, falou com o afilhado e propôs para ele se abrir para uma nova relação. E aí a gente fez a apresentação entre elas, a outra relação, a outra madrinha, para ver se ia dar, né, ali, até que ela foi embora para o exterior e ele ficou com essa outra madrinha. Então, pode ser com isso, pode ser, às vezes, que a madrinha, sei lá, tá passando um luto. E emocionalmente ela ia muito bem, mas de repente ela não tem estado bem, né? Então, às vezes, e isso é legal envolver o adolescente, ele entender o que tá acontecendo ali para ele não se sentir culpado, por que essa relação tá esfriando. E, às vezes, conversar com a madrinha, que talvez, será que não seria legal ela parar um pouquinho, envolver um outro padrinho ali na relação, dar um tempo para ela se reorganizar, né? Então, tudo, ou diminuir o jeito, né, desde levar para casa e passar uma tarde só, diminuir a frequência, e aí ver se o adolescente, então, tá aberto para também conhecer outros padrinhos para complementar esse buraco que pode ficar. Pode ser que a gente chegue em alguma comarca pequena aí que todos tenham padrinhos, dependendo, 5 padrinhos para 5 afilhados, né? E aí acho que é até mais plausível essa situação do que uma comarca como Curitiba, que a gente sabe que é muito mais difícil chegar nisso, né? Eu até vou falar um pouquinho agora, depois, sobre o marketing, mas às vezes, né, a pessoa fica ali dos 10 aos 14 com alguém enrolando, porque ele não tem ninguém, mas às vezes, dependendo da comarca, ele consegue ter alguém que vai ser mais presente e mais inteiro na relação. Isso a instituição acho que também tem que avaliar. Exato.